Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da moral provisória que René Descartes apresenta em seu Discurso do Método. René Descartes nasceu em 31 de março de 1596. Essa é a segunda parte do vídeo que eu estou gravando a respeito do Discurso do Método. A primeira parte eu falei sobre o método científico e o cogito, ou seja, o penso e logo existo, e nesse vídeo eu vou falar a respeito da moral provisória que René Descartes propõe nessa obra, o Discurso do Método. O que acontece? Como eu havia explicado no vídeo anterior, ao desconstruir toda a noção de conhecimento e trocar a noção de verdade pela noção de certeza que se constrói a partir do método científico, René Descartes sentiu a necessidade também de pautar uma moralidade provisória a fim de que ele pudesse permanecer vivendo da maneira mais feliz possível. Ou seja, é interessante notar que aqui no século XVI, ainda em René Descartes, ética e moralidade ainda são conceitos que se relacionam com a felicidade humana, coisa que vai mudar, por exemplo, na filosofia de Immanuel Kant, no século XVIII, quando moralidade não se reconduz mais ao conceito de felicidade. Um outro ponto que talvez seja interessante notar também é que ele havia desconstruído todo o conhecimento científico. Então ele precisou dar uma parada e também pensar como é que ele deveria se portar para continuar sendo feliz diante das revoluções que ele estava operando. Então, foi necessário apresentar essa moralidade provisória. Vamos ver o que ele diz a respeito. Da mesma maneira, para não hesitar em minhas ações, enquanto a razão me obrigasse a fazê-lo, em meus juízos e a fim de continuar a viver, desde então, da maneira mais feliz possível, concebi para mim mesmo uma moral provisória, que consistia apenas em 3 ou 4 máximas que eu quero vos enunciar. Ou seja, diz o primeiro conselho que ele deu a si mesmo, porque a ideia dele não era que isso se estendesse para as demais pessoas, mas pelo menos que a vida dele pudesse ser feliz. Então, diz a primeira máxima da moral que ele deu a si mesmo. A primeira era obedecer às leis e aos costumes de meu país, mantendo-me na religião na qual Deus me concedera a graça de ser instruído a partir da infância, e conduzindo-me em tudo o mais de acordo com as opiniões mais moderadas e as mais distantes do excesso, que fossem comumente aceitas pelos mais sensatos daqueles com os quais teria que conviver. Então essa máxima ela já é um pouco complexa, né, se a gente for analisar. Uma primeira parte que a gente deveria notar aqui é que ele diz, né, que vai se manter obediente tanto às leis e aos costumes do país dele, mas também à religião. Então aquilo que a gente poderia dizer de direito, né, que diz respeito ao direito, mas também à moralidade e à religiosidade, ele acha que deveria continuar obediente a essas questões. Segundo, ele coloca que ele iria buscar as opiniões dos sensatos, isto é, daquelas pessoas que são de fato moderadas, não de quaisquer sensatos, como ele mesmo diz na obra dele, mas daqueles com os quais ele poderia conviver. Ele diz assim, poderia haver pessoas sensatas na China, na Índia e em outros países, mas o que importa para ele é aqueles sensatos com os quais ele deveria conviver. Então ele deve pegar a opinião daquelas pessoas com as quais ele deveria conviver, que são mais sensatas, e ao mesmo tempo se afastar dos excessos. Isso é um ponto que aproxima muito ele de Aristóteles, em que pese ele está revolucionando aqui a filosofia e se afastando cada vez mais de Aristóteles. Em termos éticos, além de ainda entender que a ética e a moralidade dizem respeito à felicidade, ele também adotou aquela premissa aristotélica, que é, né, a virtude se dá no meio termo, não nos excessos. Diz a segunda máxima da moral provisória de Descartes. A minha segunda máxima consistia em ser o mais firme e decidido possível em minhas ações e não seguir menos constantemente do que se fossem muito seguras as opiniões mais duvidosas, sempre que eu me tivesse decidido a tanto. Uma vez que você se decidiu, tendo estado obediente às leis, aos costumes do teu país, à tua religião e tendo buscado as opiniões mais moderadas daqueles sensatos com os quais você deveria conviver, se você decidiu usando todas essas exigências, a partir de então você deveria ser firme naquilo que você decidiu.
Por que diz Descartes? Se você está perdido no mato e você fica andando em círculos, você não chega a lugar nenhum. Aquele que mantém uma direção, um rumo e se mantém firme nesse rumo, uma hora vai ter que sair do mato. E da mesma forma, diz ele nessa moral provisória, se ele já tomou todas aquelas cautelas para se decidir, ele deve decidir-se e agir, a fim de evitar aqueles pensamentos tontos de pessoas que ficam mudando a toda hora de opinião e não conseguem agir e progredir na sua vida. Então, uma vez decidido, devemos manter esse compromisso. Aliás, essa é uma das exigências de razoabilidade prática que o Finis chama de compromisso, ou seja, manter o compromisso. Vamos ver então qual é a terceira máxima de Descartes. A minha terceira máxima era a de procurar sempre antes vencer a mim próprio do que ao destino, e de antes modificar os meus desejos do que a ordem do mundo. E, em geral, a de habituar-me a acreditar que nada existe que esteja completamente em nosso poder, salvo os nossos pensamentos, de maneira que, após termos feito o melhor possível no que se refere às coisas que nos são exteriores, tudo que deixamos de nos sair bem é, em relação a nós, absolutamente impossível. Essa eu poderia comparar à segunda exigência da razoabilidade prática, além de ter um compromisso, diz John Finis, você não deve também evitar o fanatismo. Isto é, como diz Descartes, é mais sensato você vencer a si próprio do que vencer o mundo. Se o mundo impede que você ande adiante, apesar de ter escolhido com todo cuidado e estar desempenhando todos os teus esforços para alcançar os teus objetivos, pode chegar uma hora que é melhor vencer a si próprio e se adaptar ao mundo do que buscar vencer o mundo. Ou seja, readequar os planos e refazer as próprias escolhas, levando em consideração as circunstâncias nas quais se está vivendo. Vamos ver a última exigência que Descartes propõe em sua moral provisória. Por fim, diz Descartes, para a conclusão dessa moral, decidir passar em revista as diferentes ocupações que os homens exercem nesta vida, para procurar escolher a melhor. E sem pretender dizer nada a respeito das dos outros, achei que o melhor a fazer seria continuar naquela mesma em que me encontrava, ou seja, utilizar toda a minha existência em cultivar minha razão e progredir o máximo que pudesse no conhecimento da verdade, de acordo com o método que me determinava. Ou seja, Descartes não foge à regra dos filósofos, né? Desde Sócrates, que dizia que não valia a pena viver a vida se não fosse examinando a si próprio e aos outros, assim como Platão e Aristóteles, que pensavam que a felicidade máxima que o ser humano pode alcançar se dá numa vida filosófica, Descartes também, enquanto filósofo, acreditava que o projeto de felicidade humana envolve despender os esforços para investigar o mundo e a verdade. E é isso que faz de uma pessoa feliz. Não feliz no sentido de alegre, evidentemente, mas no sentido de realização humana. Enfim, sintetizando, as quatro máximas que Descartes propunha em sua moral provisória, ele diz que nós devemos obedecer às leis e os costumes do país em que nos encontramos e à religião que Deus nos colocou, seguindo as opiniões mais moderadas daqueles com os quais deveríamos conviver. Depois, ele diz que uma vez tendo feito as escolhas na tua vida, você deve manter essas escolhas e o compromisso com elas de modo firme, senão você não vai conseguir sair do lugar. Terceiro, diz ele, se chegar uma circunstância em que o mundo impeça você de encontrar os teus objetivos, de fato, porque isso está além das tuas capacidades e além do teu poder de escolha e de vontade, nesse caso, você deve vencer-se a si próprio antes de buscar vencer o mundo. E por último, vale a pena prosseguir no estudo da filosofia e na busca da verdade. É isso com que faz que a nossa vida seja uma vida melhor e uma vida feliz. E com isso eu encerro essa série de vídeos em que eu busquei homenagear o aniversário de 425 anos deste importante filósofo, René Descartes, que revolucionou o método científico e também propôs uma belíssima moral provisória. Não esqueça de curtir o vídeo a fim de apoiar o canal. Este é um grande estímulo que você pode dar
para a gente dar seguimento a esse trabalho. Não esqueça também de assinar o canal para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Vem muita coisa boa por aí em termos de filosofia, teoria do direito e teoria da justiça. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para o texto do Discurso do Método de René Descartes. Um abração e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.